Muito boa noite a todos nós, a quem nos verá depois, né, na gravação. Hoje é um assunto assim bastante importante para nós que somos da doutrina espírita, né? Que Joana de Ângeles traz o assunto consciência e mediunidade. E quem vai hoje conduzir os nossos estudos é a Denilce, professora Denilce. Com você, Denilce. Obrigada. Boa noite a todos. Hoje, então, nós vamos falar sobre o capítulo 19, né, do livro Momentos de Saúde e Consciência, de Joana de Ângeles. O capítulo 19, Consciência e Mediunidade. Pode passar, Edna. Eu já passei aqui, Denilce. Tá. Então, tá. Aqui no primeiro slide, eu coloquei um conceito de dois autores que falam sobre a mediunidade também, que também são estudados nos estudos, né, feitos no desenvolvimento da mediunidade, e que, além de André Luiz e Emmanuel, que são também muito estudados nesses encontros, alguns grupos estudam também esses dois autores, que são o Manuel Filomeno de Miranda e Herculano Pires, né? Então, aqui, para que a gente possa fazer um paralelo depois com o que a Joana vai nos passar nesse conteúdo, nesse capítulo, eu trouxe duas falas deles, né? Para Manuel Filomeno de Miranda, mediunidade é uma faculdade inerente ao homem e deve ser exercida com objetivos elevados. O seu uso determina-lhe a destinação ao bem com renúncia e desinteresse pessoal do médium. Eu acredito aqui que ele esteja falando daquelas situações em que é cobrado, né, o trabalho do médium. Então ele... Mas não passou o slide. Pera um pouquinho, pera um pouquinho aí, Denilce. Eu não sei o que aconteceu. Pera um pouquinho, eu vou finalizar. Eu achei que era só... Tá, eu vou colocar assim, vê se está passando, gente. Passou ou não? Passou? Sim, aqui passou. Ok, vocês vão me dando... não precisa falar no chat, não. Pode dar uma interrompida aí, tá? É mais rápido, tá? Então tá, vocês querem que eu volte e leia novamente? Do Manuel Filomeno, por favor, Denilce. Tá. Então, aqui de Manuel Filomeno, né, a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem e deve ser exercida com objetivos elevados. O seu uso determina-lhe a destinação ao bem, com renúncia e desinteresse pessoal do médium. Então, como eu estava falando, eu acho que nesse finalzinho aqui ele cita a questão de não cobrar, né, por esse trabalho. Uhum. E Herculano Pires: os fatos espíritas são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. E aqui nós podemos ver que os dois falam da mesma coisa, né? Que todos os seres humanos têm essa condição natural, essa condição inerente, né? Então, aqui ele apresenta esse conceito, esses dois falam praticamente da mesma coisa, trazendo esse conceito. E aí agora pode mudar, nós vamos falar de Vê Joana. se mudou, gente, vê se mudou. Mudou. Tá, ok. Aí aqui, logo no início, Joana já vem trazendo o seu conceito, né, a sua visão sobre a mediunidade. No complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade desabrocha, alargando os horizontes da percepção em torno das realidades profundas do ser e da vida. Então, aqui já dá para perceber que existe mesmo essa questão da mediunidade em todos nós, né? Explodindo com relativa violência em determinados indivíduos e noutros aparece sutilmente, favorecendo a penetração em mais amplas faixas vibratórias. Aqui ela fala a respeito de como isso chega para cada um,
né? Como que se manifesta a mediunidade em cada indivíduo, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas têm bastante dificuldade até descobrir que é médium, ou passa por várias situações complicadas durante o desenvolvimento mediúnico, né? Isso eu Denilce, dizendo, né? Não sei qual é o conhecimento de vocês, mas eu sei que aqui deve ter alguns médios, né, no nosso grupo. A Edna é uma. Então, você também, Edna, pode acrescentar, viu? Sempre que você tiver algo aí. Todos nós aí, eu acho que todo mundo pode contribuir nesse assunto. Como ela disse, todos nós somos, né? Eu particularmente já participei de um grupo de desenvolvimento mediúnico, mas eu não tenho a prática mediúnica, né? Eu participei mais porque minha mãe estava no desenvolvimento mediúnico e precisava de uma companhia para ir com ela, porque era à noite, a gente ia de ônibus, tudo mais. Então, assim, eu acabei acompanhando ela no estudo, por isso que eu sei um pouquinho nesse sentido, né? E aqui, então, a Joana coloca essa questão de que para uns é mais fácil e para outros nem tanto, né? Então, de acordo com isso, essa minha vivência, acompanhando minha mãe e depois indo com ela nos dias de trabalho mediúnico, eu pude observar isso também, né? Irradiando-se como... Ai, desculpa, pode mudar. É que eu estou aqui com o meu... Porque aqui fica maior para eu ler. Irradiando-se como apercebimento da própria alma em torno do mundo que a rodeia, capta e transmite impressões que propõem mais equilíbrio aos quadros da vida. Então, a mediunidade, ela proporciona isso, né? O desenvolvimento dessa habilidade, não sei se a gente pode falar habilidade, o desenvolvimento dessa sensibilidade, acho que fica mais apropriado, né? Propõe esse equilíbrio, né, em torno do que a pessoa capta em questão de energias, né, ali que está à sua volta. Além das manifestações peculiares aos seus atributos, enseja o intercâmbio mediúnico com os seres desencarnados, que propiciam a perfeita visão e o pleno entendimento dos mecanismos da existência corporal e da realidade eterna. Essa questão da sensibilidade, do conhecimento da mediunidade, facilita, né, o entendimento e a percepção das duas realidades, né, do campo espiritual e do corporal, e do material, digamos, né, e amplia a visão a respeito da existência dessas energias da realidade eterna, né. Pode passar. Denilce, eu vou voltar um pouquinho no anterior, tá? Sim. Aqui no segundo parágrafo, explodindo com relativa violência em determinados indivíduos, noutros aparece sutilmente, favorecendo a penetração em mais amplas faixas vibratórias. Não sei se aqui no grupo agora, aqui presente, tem assim, estudiosos, né, da mediunidade. Eu vou baseado, acho que na minha prática, eu não tive essa coisa violenta aqui, tá? Assim, não foi assim no meu processo, né? Então, eu fico imaginando aqui, por que será que em determinadas pessoas, né, esse afloramento, não sei se é a palavra certa, da mediunidade, ela vem de forma violenta. Estou eu aqui em reflexão, pensando, né? Será que a forma violenta tem a ver com o estado psíquico ou psicológico, né, desse médium? Isso eu não sei, tá? Eu não sei se eu estou numa reflexão equivocada, né? Eu não tenho assim conhecimento profundo, eu tenho da minha prática, né? Não tenho esse conhecimento profundo, eu não sei se tem a ver direto ou indiretamente, né? Vamos ver se a Joana de Ângeles vai falar alguma coisa sobre isso. Edna. Oi.
Ana Paula? Só vou deixar uma contribuição aqui, Ah. Que o meu entendimento até agora dessa questão da consciência e dessa forma relativa à violência, né, violenta, né, que se dá à mediunidade, no meu caso, a minha mediunidade começou adolescente, então, desde a infância. Então, eu vejo como uma violência nesse caso, assim, a falta do entendimento, né, da minha família, que não era espírita, de acreditarem naquilo que você está passando, né, vendo, interagindo. Então, assim, eu nesse momento estou vendo por esse lado, né, que quanto mais a gente tiver consciência, entendimento, esclarecimento, todas essas interações que já são naturais, porque todos nós somos médiums, ela vai cada vez mais se dar de forma menos traumática, né? E que vai ajudar na tarefa que nos é dada mesmo. Certo. Perfeito, muito bom. Muito boa contribuição. É isso mesmo que vocês duas falaram. Mais para frente, nós vamos ver que a questão do estudo e do conhecimento é primordial. E também a questão do campo vibracional, né? Da sintonia. Com o que você está sintonizando, quais são os seus pensamentos, e isso vai te ajudar muito na prática mediúnica, no conhecimento da mediunidade. Então, mais para frente, aí a gente vai vendo as citações e o que ela nos diz também. Pode passar. Posso passar. Era só isso. Eu já te cortei, era só isso mesmo que você Não, ia era falar. só isso. Era isso. Então, tá aqui, ó, ela continua. A princípio, surge como sensações estranhas de presenças psíquicas ou físicas algo perturbadoras, gerando medo ou ansiedade, inquietação ou incerteza. Em alguns momentos, turba-se a lucidez, para noutros abrirem-se brechas luminosas na mente, apercebendo-se de um outro tipo mais sutil de realidade. Então, conforme vai sendo estudado, vai melhorando, né, essa percepção, essas sensações, essas presenças perturbadoras, digamos assim, que, como a Ana Paula falou, às vezes, quando a pessoa não tem o conhecimento, se tornam algo Assustador. pesado, assustador, né? Então, conforme vai sendo trabalhado, vai ficando mais leve, a pessoa vai entendendo como lidar com isso, né? Se nós pensarmos lá em Chico e Divaldo, né? Como foi o início da mediunidade deles? Acho que é um bom exemplo para nós também pensarmos nessa maneira que ela está colocando aqui, né? Que para Divaldo, a mãe levou para a igreja e achou que tinha que expulsar alguma coisa de ruim que tinha com ele, né? Então, toda essa condição, essa situação. O Júlio levantou a mão, Denilce. Pode falar. Bom, só fazendo uma contribuição aí, essa questão da mediunidade ela é interessante porque ela pode ter assim várias interpretações de entendimento variado e faz com que as pessoas às vezes possam entender como uma coisa muito simples e outras como uma coisa muito complicada. Mas pelo fato dela ser intrínseca, ou seja, nós trazemos isso dentro de nós como manifestação física, corporal, e esse é o entendimento assim mais amplo, por que ela menciona aqui como sendo uma coisa violenta? Para as pessoas que não têm normalmente um conhecimento a respeito nem da doutrina, nem do espírito, nem da mediunidade, ela surge como coisas assim muito perturbadoras, fazendo inclusive com que as pessoas se achem, ou as outras pessoas achem que o outro está maluco, está doido, está fora de si, manda internar.
porque são manifestações, fenômenos que extravasam a vontade e o controle das pessoas. Isso quando ela assim, tem um nível de ostensividade muito grande, principalmente para aqueles que ouvem, que escutam o espírito o tempo todo, falando no seu ouvido, faz isso, faz aquilo, você é isso, você é aquilo. E isso perturba demais. Por quê? Como a pessoa não tem conhecimento de como tratar isso, como ela não sabe o que é isso, ela se deixa perturbar muito. E aí ela procura assim se antepor e assim tentar combater a mediunidade, essas manifestações, esses fenômenos. E, não raro, as pessoas podem até cometer suicídio, porque tal nível de perturbação que a pessoa chega. Ela é sutil porque, dependendo do tipo da mediunidade, quando ela é assim mais intuitiva, ela surge como se fosse um pensamento. Então, ela não tem esse nível de perturbação tão acentuado, porque você entende como sendo um pensamento seu. E você começa a diferenciar aquilo que é uma manifestação boa daquela que não é boa. Porque se você tem um tipo de comportamento que leva você a pensar numa determinada coisa voltada para o bem, quando surge algo que leva você a pensar no errado, no mal, você consegue distinguir exatamente esse tipo de orientação ou recomendação, sendo de um espírito bom ou não. Uhum. E é uma coisa assim, muito mais sutil, como diz a Joana. Então, em todos os casos, isso aí vale para todo mundo, o importante é que, na hora que você percebe que existe alguma coisa assim, em você ou no outro, é importante que você procure entender e saber o que é isso que está aparecendo, porque não é uma coisa normal, entre aspas. Uhum. Então, dada essa coisa, né, desse trabalho de estudo, de conhecimento, de manifestação, que é voltado para o controle disso, porque a mediunidade é sua, não é do espírito. Ele se utiliza de você como médium para se manifestar. Então, você pode cercear essa ação, você pode impedir a ação, ou você pode controlar ela de uma forma que você se sinta tranquilo e dentro de uma normalidade. É médium? É médium. Mas quem controla, quem determina a hora, o momento e o tipo de manifestação sou eu. Uhum. Então, é preciso que você aprenda isso. É preciso que você, como falou Ana Paula. Ana a Paula. Dilce, Ana Paula. Denilce ou Dan Paula? não, a Denilce, que A ela Denilce falou que está apresentando. que ela acompanhou a mãe numa determinada época, fazendo desenvolvimento da mediunidade. É exatamente para isso, é para você saber o que é, que exige, o que é e para que serve e como controlar isso. Uhum. Esse é o trabalho do desenvolvimento, chamado desenvolvimento da mediunidade. E aí você pode dar vazão à mediunidade da forma como ela se expressa por você, e às vezes de mais de uma forma, mas fazer isso sob controle, você tomando as rédeas da coisa, para não deixar exatamente extrapolar a condição de normalidade, de equilíbrio, de harmonização. Ok. E aí, Denilce, com você a bola. Obrigada, Júlio. Pode passar, Edna, a respeito desse, nós já falamos, né? Ok. Aí aqui ela coloca, ó, à medida que se desdobram as capacidades de silêncio interior, eu achei muito interessante porque ela aqui fala indiretamente da meditação, né, voltar para si. À medida que se desdobram as capacidades de silêncio interior e captação das delicadas interferências,
mais se afirma a soberania parafísica, demonstrando ser ela o agente das ocorrências no plano sensorial. Né? Denilce, desculpa, pode Pode terminar. falar. Não, Não, isso aqui que você falou é perfeito, tá? Eu percebi isso durante o meu aprendizado da meditação, me ajudou muito no campo mediúnico, muito mesmo, tá? Então, isso aí é verdadeiro para a minha experiência. Eu acredito que aqui ela está falando do autocontrole, né? Disso que o Júlio estava falando. Uhum. A partir do momento que você consegue entrar no seu campo emocional, ali psíquico, e você passa a identificar, né, o que vem de mensagem, né, a questão do que te rodeia no campo espiritual, você vai tendo um maior controle, né? E é a educação da mediunidade, né? Educação mediúnica. Só que só depende do médium para fazer isso. Ele precisa ter essa... não sei se... também essa conscientização, né? Mas essa prática para que ele consiga ter esse domínio, como o Júlio estava falando. E, como você disse, auxilia muito, né? Uhum. Pode passar. Tá, já passei. Aqui, ele ficou desconfigurado, viu? Mexi várias vezes, não consegui. Então, as palavras estão bem loucas aqui, a separação de sílabas. A mediunidade que vige latente no organismo humano aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade. Vou dar uma paradinha, porque eu achei bem legal, porque aqui ela já falou de outro item que nós já estudamos. Olha só, a consciência de responsabilidade, que inclusive foi uma aula minha. Que interessante. E mediante a atenção que o exercício da função bem direcionada lhe conceda. Então, eu vou repetir, porque eu parei na metade do caminho para comentar, né? Para que a gente entenda melhor o parágrafo. A mediunidade, que vige latente no organismo humano, aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade e mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe conceda. Olha que interessante. Se essa função, o exercício dessa função for bem direcionada, ela está falando da consciência de responsabilidade. Não é? Uhum. Eu entendi dessa forma. Sim. Achei bem, bem legal e achei que essa imagem tinha muito a ver com esse tema, com esse assunto. Porque Verdade. Você foi feliz na imagem. qual a região que nós usamos para esse autocontrole, né? Para esse conhecimento? Assim como o Júlio disse também, a mediunidade intuitiva, nós usamos muito o nosso pensamento, né? O nosso cérebro, o nosso campo... esqueci a palavra, e a Olga pode nos ajudar. O nosso campo... Não sei se seria adequado ao campo psíquico, né? Uhum. Alguém quer acrescentar aqui ou podemos passar? A minha fala já era sobre isso só. Júlio, quer falar? Seria o mindset, deixa eu, então. Denilce? Não, tudo bem, pode seguir. A Olga, o que você perguntou, Olga, para a Denilce? A Denilce perguntou seria o que seria mais né? a palavra mais apropriada, né? Na verdade, é o panorama mental, né? A psicosfera que o próprio Divaldo fala, né? Isso mesmo, essa palavra. Nós usamos, né? Principalmente no caso da intuição, eu acredito. Aqui eu coloquei essas palavras nesse parágrafo destacada, porque eu achei muito interessante. Ó. Só um pouquinho, Denilce, só um pouquinho, que parece que o Júlio também tinha alguma coisa para falar desse slide aqui. Confere ou não, Júlio? Assim,
Desculpa. Quando ela fala que a mediunidade, né, ela vige latente porque ela é intrínseca, né? Uhum. E ela aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade. Qual é o significado disso, né? Primeiro, a mediunidade não é uma coisa para você ficar brincando com ela. Uhum. Ela não é um equipamento ou uma capacidade sua para você praticar de uma forma irresponsável. E a forma irresponsável é você utilizar isso daí para qualquer coisa, principalmente para ganhos pessoais, tá? Uhum. Então, essa responsabilidade ela é muito complicada, porque a partir do momento que você não trata isso com a seriedade que é necessária, obrigatória, mais à frente isso vai se transformar num monstro dentro de você, porque ela toma conta. E o que ela toma conta? Você acaba se submetendo à vontade de outros. E quem são esses outros? São os espíritos que exercem influência sobre você. Então, se você não trata ela, a mediunidade, dentro de um caráter de consciência e de muita responsabilidade, ela vai, num determinado momento, colocar você numa situação muito difícil. E você vai ter muito sofrimento por conta disso. Ô, Júlio, Oi. eu lembrei agora eu não sei qual livro do Luiz Sérgio, para quem não sabe, o espírito Luiz Sérgio é irmão do Júlio, tá? Um dos livros dele, ele falava, então, sobre a questão do movimento na parte espiritual da organização para a produção e comercialização das drogas, tá? E aí ele dizia, em um dos livros, que eu não me lembro qual, ele dizia que tem, sim, médiuns específicos para esse intercâmbio com essa parte espiritual, inclusive para mandar fórmulas, né? Para trazer para cá, para laboratórios aqui na Terra, para fazer novas drogas. E a gente vê, assim, do livro, né, do Luiz Sérgio, a gente vê que isso é verdadeiro, porque, assim, descobrem fórmulas novas de droga direto aí, né? Tem N nomes, né? E eu lembrei disso. Então, e agora lembrando daquela outra aula da semana passada, tá? Onde eu fiz um link, a Denilce acho que viu depois, eu fiz um link lá, quando eu coloquei uma figura que era uma mesa mediúnica, como ao invés de expiação, reparação. A gente pede, né, como uma forma também de reparação à mediunidade, não só, também pode ser por missão, mas uma das formas, né, da maioria, mais para reparação. Então, se eu pegar esse exemplo do que eu lembrei do livro agora, né, e na fala da Joana aqui, aí a gente vai perceber que profundidade é isso, né? O que eu estou fazendo com esse sentido, né, espiritual que eu tenho, né, para um sentido não bom, né? Que aqui diz assim, o exercício da sua atenção, mediante atenção, que o exercício da sua função bem direcionada lhe conceda. Então, eu pego essa função que eu tenho, essa capacidade, e trabalho para o lucro de alguns, né? Na destruição de muitos, né? Então, olha a responsabilidade aí. A gente pode, assim, resumidamente, dizer o seguinte: mediunidade ela serve para as duas coisas, para os dois lados, para as duas formas, para o bem quanto para o mal. Isso depende da condição moral de cada um, do estágio de elevação moral em que a gente se encontra. Nós podemos usar essa mediunidade tanto para fazer o mal, praticar o mal e buscar, né, se associar com o mal, quanto para o bem. Essa associação para o mal, ela é, assim, dentro da nossa condição de livre-arbítrio, que a gente tem ainda uma condição mental de pensamento e de atitudes ainda negativas. Mas como é algo intrínseco,
e surge, aparece naturalmente. Então, se nós não cuidarmos disso, a gente entra pelo cano, né? Literalmente. É isso aí. Vou passar o slide, Denilce. Tá. Eu acho, Edna, que o que Ah. você comentou aí, dessa questão de vir em uma outra situação, em uma outra vida com a função de melhorar, de reparar, né? Com ser médio é uma questão reparadora, ela vai falar, eu acho que aqui nesse slide, tá? Nesse próximo, tá. É esse aqui. Tá. Aqui eu coloquei, ó, faculdade da consciência superior. Então, ela não é, a mediunidade, ela não é literalmente minha, né, enquanto pessoa. Porque, olha só, ela é a faculdade da consciência superior ou espírito imortal. Ela é do espírito, entendeu? Ela não é da personalidade, né? É do espírito que habita a personalidade, é isso. Eu entendi dessa forma. Reveste. Aí você. Aí tem o seguinte, ela é, na minha concepção, ela é sua, sim. Agora, você não pode separar a sua vida física corporal da sua vida física espiritual. Você não pode separar isso, porque elas estão intimamente ligadas. E a capacidade mediúnica, ela está ligada à parte material, mas você usa isso de uma forma de relacionamento espiritual. Certo. Também, entendi. Então, eu vou ler de novo, porque a gente parou, né? Vou começar. Ó, ela é uma faculdade da consciência superior, ou espírito imortal, reveste-se dos órgãos físicos, que se lhe exteriorizam os fenômenos no mundo das manifestações concretas, ou seja, ela precisa do orgânico, né? De nós enquanto seres humanos, para que seja manifestada, né? Até mesmo a gente sabe disso na questão do passe, né? Da questão das energias ali, para que possa ser transmitido através de nós, né? Aí aqui, ó, aqui que eu te falei que eu acho que tem a ver com o que você comentou, Edna, não é sintomática de evolução, entende? Às vezes, constituindo-se carreiro de aflições purgadoras, né? Que eu entendi assim, às vezes ela vem como uma prova mesmo, uma tarefa, né? Para que você possa refazer aí algumas questões negativas de uma outra vida, você vai usar a mediunidade como reparação mesmo, né? Como que se diz? Como não é refazimento. A mediunidade está para você como uma tarefa no bem, para que você possa reparar, para que você possa refazer, ressignificar algumas situações negativas, né, do passado. Ela vai ser mais educadora também, né? Isso. Das nossas condutas. Isso aí, Ana Paula, isso mesmo. Porque ela usou essa questão das aflições purgadoras, entende? Que se apresenta com a finalidade específica, ó, de convidar a criatura ao reajuste moral, né? Perante os códigos das soberanas leis de Deus. Então, por isso que eu coloquei aí em destaque essas palavras aí que eu achei que me chamou a atenção no sentido do que ela ainda está falando aqui do conceito, né, de mediunidade. Qual a função da mediunidade? Aí aqui, a mediunidade é ponte valiosa unindo os hemisférios da vida e da morte físicas, eliminando distância e preenchendo o fosso separatista entre ambos existente. Acho que aqui é a questão das mensagens, né? Ela fala um pouco também dessa questão do que nós recebemos, né? Porque ó, ela é uma ponte entre a morte e física, né? Da vida e da morte física. Acho que aqui ela trouxe esse parágrafo dizendo que a mediunidade proporciona essa questão de nos trazer as mensagens, as informações do campo extrafísico,
né? É através desse sentido que tem o intercâmbio, né? E é por aí que começou o Kardec também pesquisar, né? Começou por aí, quer dizer, aí a partir da mediunidade é que se construiu todo o corpo doutrinário, né? Toda a obra básica do Espiritismo, né? Através da mediunidade. E da mediunidade em si, né? Porque ele tanto que tem o livro dos médiuns, né? Kardec. Então, por ela transitam as energias libertadoras do conhecimento, do amor, da razão. Quando, porém, desgovernada, faculta a passagem dos rancores, dos esforços, da aflição. Acho que isso aqui tem a ver lá com o início, quando você falou que nós comentamos sobre aquela violência, algumas pessoas têm a mediunidade de uma forma mais violenta, né? Quando inicia. Acho que é aqui, ó. Porque ela ainda não tem o conhecimento, porque ela ainda não está em equilíbrio, né? Então, ela oscila nessa questão aí dos rancores, dos esforços, e aí surgem todos essas experiências. A Fátima quer falar, mas eu vou dar uma falada antes, pouquinho. Aqui, ó, quando ela diz assim, quando, porém, desgovernada, faculta a passagem dos rancores, dos esforços, da aflição. Aqui, o que Joana está chamando a atenção, segundo a minha visão aqui, tá? Minha interpretação. Que para a pessoa utilizar daquela responsabilidade daquele outro, né, do slide anterior, e da mediunidade com Cristo, né? Ela também tem que fazer o seu processo de autoconhecimento, porque ela pode dar passagem, né? Se ela tem muita coisa, muito conteúdo sombrio, né? Ela pode dar passagem e pode ficar perturbada por obsessores, por espíritos equivocados, né? Fazendo uma sintonia com o próprio processo íntimo dela. Então, assim, o autoconhecimento é fundamental também para o exercício da mediunidade. Eu estou entendendo isso aqui. Aí, Fátima, Sim. né? Fátima. Um pouquinho antes da Fátima, deixa eu falar só uma coisa. Inclusive, nessa questão do autoconhecimento, pelas duas experiências que eu tive de casa espírita que a gente passa aí, que tem o estudo da mediunidade, eles falam muito na questão da reforma íntima, que é o autoconhecimento. Às vezes eles fazem esse paralelo, esse estudo em paralelo, né, ao estudo da mediunidade, o estudo da reforma íntima, né, que é realmente essa busca, só que lá eles não falam como autoconhecimento e não levam Joana para esse estudo, que seria tão interessante se pudesse agregar o estudo da mediunidade. Pronto, pode falar, Fátima. Então, eu queria pontuar o que a Edna lembrou do Kardec, né? O objeto de estudos, de pesquisa, que Kardec acabou desenvolvendo, metodologicamente falando, o objeto foi o espírito, né? É objeto de pesquisa do Kardec. E foi baseado naquelas manifestações que foram despertando as vontades, os desejos dele entender. E lembra no filme, quem viu o filme do Kardec, as duas irmãs, né, eram crianças, e elas começaram a manifestar a mediunidade de uma forma, assim, muito ainda... os pais ficavam perplexos, até que elas fizeram isso diante do Kardec. E aquilo foi se intensificando, até que Kardec queria, né, de uma certa forma também, de uma maneira curiosa, acabava exaurindo as meninas. Elas ficavam exaustas, né? Porque quando elas começavam a manifestar os primeiros efeitos da mediunidade no corpo físico delas, todo mundo tinha que correr, pegar um papel, pegar um lápis, porque elas desciam daquelas escadas e quem lembra do filme não acabou bem, né? Elas sofreram esse tipo de violência que a gente Nilce começou a dizer, a colega também acabou de complementar. O pessoal não entendia, a sociedade parisiense não entendia, apedrejavam a casa dela. Eles tiveram que sair de Paris.
a família toda teve que sair, né? Não, as meninas iam ser mortas, chamavam de bruxas, que eram 2 bruxas, e que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, isso é uma coisa que eu lembrei quando a Edna falou. A outra coisa, no Rio, na década de... entre 2000 e 2003, eu fui fazer um curso de educação mediúnica na UzERJ, né? E lá eu fui participei da última turma de uma professorinha maravilhosa, de quase 90 anos, chamada Maria José. Ela era uma professora aposentada e se dispôs a dar esse curso de mediunidade. E a UzERJ, obviamente, não cerceava, qualquer religião podia fazer, era aberto, não era só para espíritas, né? E tinha lá uma pessoa que era do candomblé, tinha evangélica e tal, e o curso durou muito tempo. Eram todos os sábados, de 8 da manhã até meio-dia. Era bem intenso. E já para terminar o curso, ela fazia assim, era a prática dela, coisa de professora, Denilce, colega. Ela pedia a gente para pegar, tipo assim, um monitor do sábado, daquele sábado. Ia lá na biblioteca da UzERJ, pegava uma maletinha e trazia o livro dos médiuns, para quem não tivesse ainda adquirido. Então, distribuía, tipo o Carlos faz aqui, né, naquela reunião que tem aos sábados. E na hora de guardar, a pessoa ia lá e recolhia os livros e devolvia para a biblioteca. Num desses sábados, a professora me designou para fazer isso. Já estava terminando o curso, faltavam uns 3 sábados. E eu fui devolver os livros, né? Quando eu entrei na biblioteca, tinha um senhor bem antigo na UzERJ, e ele dava aula de Esperanto. Exatamente batia o mesmo horário do nosso curso com as aulas dele de Esperanto. Só que ele só tinha um aluno nessa época, era uma pessoa só. E aí eu entrei, pedi licença, bem baixinho, né, com licença. Pedi tão baixinho que acho que ele não me viu. E aí eu fui devagarzinho devolvendo os livros, porque a gente já ia embora. Às vezes avançava o horário, ia até 12:30, 1h. Quando este homem me viu, gente, ele virou uma outra pessoa. Assim. Ele estava lá dando a aulinha dele, ele olhou para mim assim, falou: "O que você está fazendo aqui? Você pediu licença para entrar? Você não está vendo que você está atrapalhando a minha aula?" Não, ele saiu assim disparando, né? Eu fiquei assim, meu Deus do céu, que isso? Não, senhor, eu pedi licença. É que eu vim aqui, não estou fazendo barulho nenhum, estou só devolvendo os livros aqui para a prateleira que a professora Maria José pediu. Você saia daqui! Já! Agora você que já interrompeu minha aula. Anda, saia! Eu saí. Gente, eu voltei para a passada, né? Quando eu olhei para minha professora, peguei a maletinha, né, e botei perto dela, ela olhou para mim e falou assim, olha, a biblioteca era longe, hein? Era longe do anfiteatro, assim. Ela falou assim, você foi maltratada por alguém agora, não foi? Nossa, eu quase caí para trás. Eu caí no choro. Aí, quando eu parei de chorar, assim, ela falou, eu vi. Ela era médium de... Como é? Transporte, né? Igual do Chico, né? Não, ela se transportou, ela saiu dali e viu toda a cena. Ela descreveu a cena para mim. Aí que eu caí no choro mesmo. Por que eu estou relatando isso para vocês? Porque eu testemunhei uma mediunidade ostensiva, né, de transporte. Aí depois ela falou assim, releva, perdoa. É uma pessoa extremamente orgulhosa, ela acha que ela é dona de toda essa UzERJ aqui. É um espírito antigo e muito orgulhoso. Aí acabou, né? Assim, incrível, incrível, sabe? Então, a mediunidade, e era o título do curso que a gente está fazendo, né?
educar, como a colega, educar a mediunidade significa isso. É o que o Júlio falou e que eu entendo mesmo, do jeito que eu entendi durante o curso. A gente precisa educar a mediunidade, porque você não pode deixar que o espírito comunicante domine você. Ok, Né? ótimo. Tem que ter esse domínio sobre, né? Isso aí. Sim. Denilce? Pode passar. Aí aqui, ó, tem uma passagem de Emmanuel, né, que Chico trouxe para nós, falando justamente sobre o trabalho da mediunidade e o quanto é sério, né, esse trabalho, essa tarefa. Ó, acima de tudo, mediunidade é caminho árduo, de trabalho árduo, em que o espírito, chamado a servi-la, precisa consagrar o melhor das próprias forças para colaborar no desenvolvimento do bem. O médium, por isso, será vigilante cultor do progresso, assistindo-lhe a obrigação de aprimorar-se incessantemente, para refletir com mais segurança a palavra ou o alvitre, o pensamento ou a sugestão da vida maior. Então, só vem confirmar tudo que nós estamos, confirmar e reafirmar tudo que nós estamos vendo desde o início dos slides, né? Pode passar, Edna. E aqui, mais uma vez, ó, ela fala da meditação. Se registras a presença psíquica de seres desencarnados ou se te sentes presa de aflições emocionais, destituídas de fundamentos, silencia a inquietação e penetra-te através da meditação. Recolhe-se, né? Uhum. Hora de início e ausculta a consciência. Sempre, né? Sempre ela nos coloca aí a questão da consciência, a questão da gente se fechar, se guardar, ouvir os seus sentimentos, ouvir a sua consciência e as mensagens, né, que podem estar nos passando. Mas através do quê? Do recolhimento interior, né? Eu achei muito legal. Desculpa. Só isso. Eu achei muito legal essa última frase dela. Hora de início e ausculta a consciência. Porque quando a gente vai nesses cursos, né, para aprender a meditar e tal, como não são da doutrina, claro, né, é mais do conhecimento oriental, né, a parte da oração não entra. Já o que a Joana nos sugere é a oração junto. Então, ela diz assim, ó, ora primeiro, né? Aí depois medita. Eu achei muito legal essa parte aqui, tá? Sim, também. As duas coisas vão caminhando juntas, né? Uhum. Aqui... É melhor orar primeiro, né? Que aí a gente já sintoniza, né? Então, justamente por isso, você já muda o seu campo vibracional ali através da oração. Vibracional, exatamente. Né? Aí aqui, então, procura desdobrar a percepção psíquica sem qualquer receio e ouvirás pessoas queridas acercando-se de ti. Não és uma realidade estática terminada. Eu achei muito interessante também essa frase, porque assim como nós estamos constantemente em construção, em aprendizado, no campo da mediunidade também, né? E quando nós temos estamos dispostos a isso, a continuar sempre nos melhorando, sempre em construção, sempre no processo do autoconhecimento, e sendo médium, eu acredito que as coisas vão caminhando junto, né? Então, a melhoria, o equilíbrio dessa mediunidade vai acontecendo. Por quê? Porque você não é uma realidade estática terminada, você está em construção, você está evoluindo ali, né?
Então, Denilson, essa frase, frase nesse parágrafo, me fez lembrar do início, né? Que eu já estava tendo manifestações, mas eu estava muito insegura, né? Porque eu sempre tive, assim, a parte egóica bastante, assim, controladora, né? Então, enquanto eu não entreguei. E aí vale a coisa. Você vai exercer mediunidade onde? É da sua confiança? É mediunidade com Cristo? Tá. Se tem que entregar-se. Porque comigo, enquanto eu não fiz isso, ela não deslanchou, sabe? Aí é uma experiência que eu passei, né? Então, assim, também não dá para entregar em lugar que a gente não tem muita confiança. Então, a gente tem que confiar naquele grupo e se aquele grupo está realmente trabalhando com a mediunidade no sentido de Cristo mesmo, né? Do bem e do amor, sabe? Aí a gente que, principalmente o iniciante, né? A gente tem que entregar, porque senão ela não deslancha, a não ser que seja muito ostensiva, que não é o meu caso, não era tão ostensiva assim. Eu fui aprendendo, né, no trabalho de desenvolvimento mediúnico que falava esse nome antigamente. 2 participantes levantaram a mão, Ana Paula e a Fátima. Ana Paula primeiro. Em relação à parte de meditação, que eu também há um bom tempo comecei a fazer, e ela realmente tem ela faz uma conexão muito enriquecedora de equilíbrio mesmo na mediunidade. Porque quem tem a mediunidade mais ostensiva, né, que é o meu caso, muitas vezes a mediunidade, ela traz para a gente um certo desgaste, um certo sofrimento, né, assim, físico e mental. E a meditação, para mim, e estou achando, assim, maravilhoso essa obra da Joana, né, que bom que está tendo isso agora, está sendo oferecido, tanta informação, né, porque na meditação, na verdade, a gente vai poder manter o autocontrole, o que é muito importante na mediunidade. Você conseguir manter o seu eu, o seu controle para cercear, inclusive, as manifestações, né? Então, ela traz isso, essa conexão da gente aprender a silenciar, né? Aqui com a Joana, a orar, a trabalhar até a respiração, que é o que a meditação também traz, né? Porque tem manifestações mediúnicas que elas são muito, dependendo da entidade que se aproxima, da necessidade ali, você tem que manter o seu equilíbrio, né? Então, eu acho muito fantástico ela trazer isso e comprovar que isso são de diversas partes do mundo, os conhecimentos vão se juntando, né? Da parte oriental, para que tudo aconteça realmente. É muito bonito isso. Muito bom mesmo. Fátima, quer falar? Não, a mão estava... Ok. Obrigada. Não cansou de ficar com a mão erguida? Não, está me dando tosse. É um aviso mediúnico, eu tenho que ficar calada mesmo. Então, vamos mudar de slide, vamos lá. Olha, aqui ela continua, então. Sem constituir-se um privilégio, ou seja, a mediunidade não é um privilégio. É uma conquista que se apresenta fascinante, para que mais cresças e melhor desempenhe as tuas tarefas no mundo. Eu coloquei essa imagem porque eu imaginei a mediunidade como se fosse do início, né, de quando a pessoa começa os estudos, ela está na infância da mediunidade, né, começa a desenvolver, aí ela vai crescendo, né, como ela colocou ali, ó, para que mais cresças. O indivíduo, o médium, ele vai crescendo no seu conhecimento, na sua prática mediúnica, até que chegue na fase adulta do processo, né? Para que desempenhe uma boa tarefa, né? E que possa fazer a tarefa que lhe foi dada, cumprir a tarefa que lhe foi dada, né?
Pode passar. Aqui é uma frase de Leon Denis, ficou meio estremecido aí, mas dá para ver, né? Dá. A mediunidade é uma flor delicada, que precisa, para desabrochar, de precauções atentas e de cuidados assíduos. É-lhe necessário o método, a paciência, as altas aspirações e os sentimentos elevados. E é verdade, né? Falou tudo. Então, eu achei muito poético isso. Essa passagem dele aqui, até, inclusive, o conteúdo que Joana nos trouxe hoje, por mais que ela fale da responsabilidade, da seriedade, do compromisso, da responsabilidade, ela nos apresentou de uma forma muito leve, assim, né? Tranquila. Não que os outros autores não sejam assim, mas é que é a forma dela passar a informação, né? Se a gente parar para ver André Luiz, se a gente parar para ver Emmanuel, se a gente parar para ver as outras obras, elas são bem mais metódicas mesmo, mais voltado para essa questão do compromisso de estudo, né? Não que Joana não nos fale isso, mas ela fala de uma maneira muito leve, né? Uhum. Não assim tão assustadora como muitas pessoas veem a mediunidade, né? Uhum. Pode passar. Ó, por ela, voltando, né, para Joana, por ela terás acesso a paisagens felizes, a intercâmbios planificadores, a momentos de reflexão profunda. Eu acredito aqui que, né, com aquelas pessoas que já têm o estudo, né? Que tem esse controle, que já consegue ter a mediunidade equilibrada. Sintonizarás com a dor, no entanto, para que despertem os teus valores socorristas e ajustes, compreendendo melhor as leis de causa e efeito que regem o universo. Aqui eu entendi que, no decorrer da prática mediúnica, o médium ele pode entrar em contato com várias situações, tanto bonitas, como ela falou no primeiro parágrafo, né, de paisagens felizes, momentos de reflexão profunda, como ela também pode entrar em contato com situações mais difíceis, mais sofrimento, de situações em que o espírito esteja ainda numa fase de, como que eu posso dizer, de busca, né? E que, então, o médium, ele sente todas as sensações e o que o espírito que está ali presente passa, né? E a gente sente no corpo mesmo, viu, Denilce? Essa segunda parte aí, a gente sente no corpo mesmo. Por isso que a Ana Paula falou que às vezes causa sofrimento, porque a gente sente no corpo, é como se fosse a gente, assim, sabe? Sim, e que tudo isso serve para melhorar, né? Para aprimorar essa prática. E também para entender ali, ó, as leis de causa e efeito, né? Que regem o universo. Nos outros, os momentos de elevação adquirirá sabedoria e iluminação para o crescimento eterno, conduzindo contigo aqueles que ainda não lograram caminhar sem apoio. Que eu pensei aqui, a conduta do médium, a prática mediúnica, todo esse trabalho, todo esse estudo, leva com ele aqueles espíritos que nos acompanham e que ainda precisam de ter alguém, assim, como referência de estudo, como referência de prática, né? Porque nós sabemos que em todas as orientações que nós recebemos, eles falam, os mentores espirituais falam dessa questão da sintonia, que eles sintonizam com quem está de acordo com o que eles querem, o que eles procuram, né? Então, se o médium ele está nessa questão do estudo, do fazer o bem, do aprimoramento, ele pode ter vários espíritos ali se apoiando nesse conhecimento, né? Isso também é falado na questão do culto do evangelho, né? Uhum. Que muitas vezes, quando nós fazemos o culto do evangelho no lar,
se fazem presentes muitos irmãos que buscam esse conhecimento dos ensinamentos do Cristo, né, da prática do bem, e que nós somos, de certa forma, instrumentos, né? Uhum. Eu entendi dessa forma esse parágrafo, não sei se está de acordo com o que vocês entenderam. Sim. Então, pode passar. Tá. A mediunidade, para ser dignificada, ela necessita das luzes da consciência enobrecida, né? Quanto maior o discernimento da consciência, nós também já estudamos consciência e discernimento, dias atrás, né? Se não me engano, foi com a Dilma. Tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. Então, repetindo, quanto maior o discernimento da consciência, tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. E essa primeira parágrafo aqui, a consciência enobrecida é o terceiro degrau. Foi da aula Consciência e Alienações Mentais, tá? É o terceiro degrau da progressão da consciência. Sim. Pode passar. Só um minutinho, pessoal. Vou interromper só um pouquinho aqui. Desculpa, podemos continuar. Então, aqui nós temos uma frase de Chico, novamente, falando justamente dessa questão do conhecimento da mediunidade. Ó. Nunca nos cansaremos de repetir que mediunidade é sintonia. Subamos aos cimos da virtude e do conhecimento, e a mediunidade, na condição de serviço de sintonia com o plano divino, se elevará conosco. Acabamos de falar ali, né, dessa questão da sintonia, e sempre, Chico, assim, eu acho que em tudo que nós vimos já de Chico, ele sempre fala dessa questão da mediunidade, da seriedade do trabalho com os espíritos, né? Ele sempre buscava passar alguma coisa nas entrevistas, nos filmes que a gente assiste também, mostrou bastante esse lado dele, né? De que sempre tem que estar buscando conhecimento e estar em sintonia com o plano espiritual mais elevado para que tivesse uma boa prática mediúnica. Uhum. Pode passar. Aí aqui, como nessa parte do livro, em todos os capítulos, ela apresenta uma pergunta de Kardec, né? E aqui, do Livro dos Espíritos, na questão 408, antes de estudar... Ah, tá. Você vai, esse slide, né? Tá. Ai, desculpa. Antes de estudar a mediunidade... Antes de estudar a mediunidade mais profundamente, Allan Kardec perguntou aos mensageiros da luz: e qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? E os veneráveis elucidaram: é fato, ouves até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Essa última frase aqui, ó, é quase sempre fraco eco. Imagine se eu ouvisse tudo, então, né? Pode passar. E aqui Joana coloca um resuminho, né? Um parágrafo afirmando tudo que já vem sido estudado nesse capítulo. Conscientizando-te desta rica possibilidade mediúnica ao teu alcance, faz silêncio interior. Novamente, ó. Estuda a tua faculdade e, meditando, entra em sintonia com o teu guia espiritual, a fim de que ele te conduza com segurança, iluminando e fortalecendo a tua consciência.
Acho que aqui, sem comentários, né? Tá super esclarecido. O recado está dado. E, mais uma vez, pode mudar. E aqui, eu ri quando eu li, porque eu lembrei do filme de Chico lá, que o Emmanuel falava disciplina, disciplina, disciplina para ele, né? Então, aí aqui uma frase dele, ó. Essa história de que médium já nasce pronto não é verdade. Todo dia Emmanuel me põe a estudar. Lembra que ele comentava isso no filme? E aí pode passar. E gratidão a todos pela paciência de me ouvir. Aceito críticas nesse momento. Algum comentário? Fiquem à vontade. Bom, agora é nosso momento de troca, né? De impressões, né? Mais algum comentário que a gente já fez durante, né, a exposição, mas a gente tem ainda 20 minutos que podemos ou não usar, tá? É até Vou fazer 9h, então. fazer uma colocação aqui da seguinte natureza. Podem concordar ou discordar. A mediunidade é uma coisa que, ao longo do tempo, ela tende a se extinguir. Como assim? Porque, na ideia de que todos nós, como espíritos encarnados ou desencarnados, nós tendemos a melhorar, elevar. Quanto mais nós nos elevamos, menos estamos sujeitos às vicissitudes da vida. E a ideia de nos colocarmos num mundo de regeneração significa que as nossas atitudes elas são muito mais tranquilas, boas, benéficas, né? E não temos assim tanto problema, né? A resolver, pendências a resolver, e mais essa comunicação, esse intercâmbio com a espiritualidade, ela vai se dar de uma forma muito mais tranquila, muito mais fácil. Então, ao longo do tempo, isso vai se tornar uma coisa assim tão fácil, tão corriqueira, tão imediata, né? Sem muito mistério, sem muitos fenômenos, que a mediunidade ela passa a ser uma coisa natural, comum, né? Então, ela deixa de ser uma coisa, né, diferente que cada um traz, mas que todo mundo traz, e que assusta, e que às vezes é violenta, às vezes não é. Ela vai deixando de ter essa característica e vai ser uma coisa assim, passando a ser uma coisa assim muito, muito tranquila, muito natural, muito comum, né? Sendo que a gente não pode esquecer que na condição de espíritos desencarnados, nós também somos médiuns, na condição desencarnada, porque nós temos que fazer o intercâmbio com aqueles que estão acima de nós, desencarnados, porque é uma corrente, né? Uma corrente voltada à perfeição. Então, essa chamada mediunidade, ela passa a ter outras características de intercâmbio com as esferas superiores. Uhum. Eu não sei, eu penso que para futuro, eu acredito que futuro, né? Por enquanto, acho que antes da década de 50, nada muda muito, né? Acho que depois de 50, 60, talvez, né? Mas, assim, eu acredito que vai ter esse intercâmbio. De repente, talvez essa comunicação não seja nem necessária mais ser pelo corpo, né? Ser pelo corpo humano. Pode surgir aí novas formas de comunicação, né? Já tem alguma coisa aí, alguma coisa incipiente, mas tem a transcomunicação, tem alguns equipamentos aí, né?
nessa dentro linha. Então, não sei. é, Eu não sei se vai dentro da precisar do colocação que eu corpo fiz, humano, entendeu? dentro da colocação que eu fiz, eu não estou me referindo ou me restringindo à nossa presente encarnação. Eu estou falando que nós, como espíritos imortais, nós temos um caminho longo a percorrer, em que, ao mesmo tempo em que nós vamos perdendo a necessidade, a obrigatoriedade dessa encarnação, da forma como nós entendemos agora, essa comunicação ela também vai passando por um processo de mudança, de alteração ao longo do tempo. Não é de hoje, agora, daqui a 10, 15, 20 anos, porque aí nada muda, né? Quer dizer, nada muda entre aspas, porque aqueles que estão mais próximos do desencarne têm mais facilidade dessa intercomunicação, né? Ou dessa relação, né? de contato. Porque passamos a ver espíritos, passamos a escutar espíritos, coisa e tal, no nosso estágio final da encarnação. Mas eu estou me referindo exatamente ao passar do tempo com um processo reencarnatório, aperfeiçoamento dessa condição espiritual, né? Nós vamos deixando de ter essa obrigatoriedade do corpo físico, e o corpo físico ter uma condição, uma capacidade, uma capacitação de comunicação com o mundo espiritual. Isso vai passar a ser assim, muito tranquilo, muito natural, muito sem mistério, né? A Olga também está querendo falar um pouquinho. Eu acho assim, bastou a gente morrer, a gente não tem mais mediunidade, porque a gente já está no mundo dos espíritos. Então, já é natural. Agora, eu penso também que a mediunidade, ela, como todas as capacidades do espírito, porque ela é do espírito, ela tende a se tornar cada vez mais evoluída. E sendo cada vez mais evoluída, ela passa a integrar esse espírito de uma forma completa. E também, assim, a gente sabe que quando, na década em que Kardec começou a pesquisar a mediunidade, houve o que eles chamaram de uma verdadeira invasão dos espíritos, né? Por quê? Porque era necessário. Era necessário para manifestar essa realidade. Mas a realidade fenomenológica, ela tem deixado de ter toda a importância que antes era dado para vir a verdadeira realidade, que é o processo de aprimoramento do espírito. Né? Então, assim... Eu acho que estou entendendo o que você está falando. O fenômeno, ele perdeu um pouco de força, principalmente à medida em que a gente estuda, a gente fica muito menos preocupado com o fenômeno. A gente consegue identificar o fenômeno, a gente consegue perceber processos intuitivos, animismos, etc. Mas a gente começa a dar muito mais valor ao aprendizado que o próprio fenômeno, ou o estudo, ou a interação humana nos leva. Porque olha só, porque tudo, ao meu ver, só vou completar rapidinho, ao meu ver, o fenômeno ele veio justamente para mostrar essa realidade extrafísica, e com isso nós começarmos a olhar para as verdades imperecíveis da vida e do espírito. Cumprida essa missão, a gente não tem que ficar muito preocupado mais com o fenômeno. É óbvio que o médium ele tem uma responsabilidade adicional, porque ele possibilita a outros
espíritos, a possibilidade do intercâmbio, da manifestação e também o processo de aprendizado que a gente sabe que existe aí nesse caminho, né? Mas era isso que eu queria contribuir. Desculpa, Fátima. Não, é porque eu vou ficando ansiosa de dizer que eu entendo exatamente o que o Júlio disse e o que você disse, porque nós estamos, no meu caso aqui, eu estou num grupo de estudos do Livro dos Médiuns, né? Desde que a pandemia começou. E a gente está no Livro dos Médiuns, no capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. Estou aqui com um livrinho na minha mão. Só que a gente está há uns 4 meses só nesse capítulo. Por quê? Porque o que o Júlio explicou para a gente é exatamente isso que está lá no Livro dos Médiuns. É tanta química envolvida que a gente não conhece ainda, mas que elas existem para acontecer uma manifestação mediúnica. O processo é tão assim complicado, inclusive com nomenclaturas, com nome de substâncias que ainda os cientistas daqui do nosso planeta ainda sequer descobriram que podem ser manipulados, porque eles não veem isso. Cientistas não veem isso, né? Via de regra. Óbvio que tem cientistas que são, a gente tem o Paulo César Frutuoso, que aprendeu com o pai dele já há mais de 40 anos, ele participa e colabora das cirurgias mediúnicas de cura do Frei Luís, no Rio de Janeiro. Ele tem já 5 livros publicados como médico oncologista, e etc, etc. Ele se diz perplexo diante do que ainda vê quando ferramentas são... como é que diz, meu Deus, o nome? São materializadas, as ferramentas, os instrumentos cirúrgicos que aparecem diante dele durante as cirurgias que acontecem no Frei Luís, são assim. E ele, muito curioso, eu me identifico muito com Paulo César Frutuoso nesse sentido. Nos livros dele, ele se revela sempre uma pessoa muito ansiosa e já levou muito carão dos espíritos médicos ali, que ele fica querendo... Mas isso aí, o que é isso? O que está acontecendo durante os processos cirúrgicos? Ele quer saber, mas isso aí, o que significa isso? Aí tem um médico alemão lá, meio bravo, que de vez em quando chega para ele e fala assim: fica quieto, para de perguntar, observe, olhe essa beleza toda aqui acontecendo. Então, eu entendo o lado do Júlio, que pensa como eu, no seguinte sentido: um dia isso não vai ser mais necessário, porque o espírito como um todo, encarnado ou desencarnado, vamos todos, digamos assim, entender tão claramente que esse processo é ininterrupto e contínuo, que ele vai passar a ser desnecessário através de uma manifestação mediúnica. É isso que eu queria dizer. E o que a Olga disse também, para mim, faz muito sentido. Porque, primeiro, que ainda está longe disso acontecer, até pelo nível vibratório de moral de nós outros aqui, por enquanto, na Terra, daqui ainda há muito tempo, né? A gente ainda está vibrando ainda muito no orgulho, na vaidade, na prepotência, na raiva, na vingança, enfim. Mas é isso aí, agradeço por mais esse avanço. Sim. Ana Paula, você quer falar alguma coisa? Bom, para mim, hoje esse estudo desse capítulo foi sensacional, porque quero parabenizar a Denilce, que ela pediu até a opinião de como foi muito didático, professora mesmo. Mas eu achei fabuloso, porque eu fico muito contente de hoje a gente ter obras assim com tantas informações, sabe, que como eu me coloquei no começo, né? E vão ter possibilidades de esclarecer sobre o que é mediunidade.
porque nós que estamos aí já abraçando a doutrina espírita, temos essa compreensão, mas muitos médiuns, né, estão aí com comunicações e tendo perturbações sérias pela falta de informação, de entendimento, né, e essa obra dela é fantástica. Seria muito bom que vários profissionais, né, assim, né, tivessem interesse de ler e abraçar Joana, né, quem sabe. E o que eu acho, assim, só para finalizar, é que como médium, às vezes a gente, e eu já ouvi várias vezes isso dentro das manifestações, que o trabalho da mediunidade mais ostensiva, né, de incorporação, por exemplo, na verdade, ele é mais para a gente que está aqui encarnado do que para os espíritos que estão desencarnados, né? Eles lá, eles têm todo o acesso o tempo todo, todo o acolhimento, todo o entendimento. Então, é uma oportunidade para nós mesmos que aqui estamos, né? De esclarecimento. De trabalharmos, de nos disciplinarmos, de fazer essa mudança de hábitos morais, né? Então, eu gostei muito, eu fico muito contente, porque eu me deparo muitas vezes hoje com crianças dentro da sala de aula que são médiums, que vêm contar para a gente, olha, eu estou vendo isso, eu estou vendo uma pessoa na minha casa, e eu sei o que é isso, né? Que eu passei por isso sem ter nenhum amparo, né? Minha mãe não tinha essas informações, não acreditava, enfim. Mas eu acho que Ana Paula, vou precisar de você. Toda a espiritualidade, acho que age para que... Oi? Eu vou precisar de você para o seu particular. A espiritualidade, ela vem ajudar, sabe? Ela vem trazer na hora certa, mas, puxa vida, essa obra é excelente. Muito legal. Murilo, deixa eu fazer uma colocação aqui rapidinha em relação a essa... Uma colocação que a Ana Paula fez, que os espíritos, nós somos muito mais necessitados do que os espíritos, que eles estão lá numa condição melhor do que nós aqui, de poder fazer, né? Eu vou me permitir discordar um pouquinho dela em relação ao seguinte: tem muito trabalho mediúnico e que, mas não é assim muito realizado, né? Não é tem muita frequência de atividade nesse sentido, que é de acolhimento de espíritos em condição de sofrimento e que são recepcionados, acolhidos por médiuns para manifestações reequilibrantes. E, principalmente, os espíritos ligados à arte, porque a gente sabe que os artistas, eles, numa determinada época, eles eram assim muito promíscuos e eles desencarnaram e ficaram numa condição assim de penúria na espiritualidade, necessitando trabalhar sem poder, porque longe, afastados da atividade, né? Eles só podem fazer alguma coisa através dos médiuns. E existem grupos dedicados a esse tipo de coisa, de acolhimento desses espíritos que se encontram assim dentro de um nível de perturbação há muito tempo e que precisam dessa mediunidade para tratamento deles. São os espíritos bem materializados por muitos motivos, né? Um dos motivos é esse que o Júlio trouxe. E eles precisam dessa assistência, eles precisam desses grupos mediúnicos para poderem voltar a ter um mínimo de equilíbrio para poder desenvolver, continuar o seu trabalho de melhoria, de mudança, de transformação numa próxima reencarnação. Então, eles passam por uma necessidade de, assim, primeiro, a energia mais grosseira mais animalizada. Materializada, né, mesmo, porque eles são animalizada materializados dos médiuns. Né? E eles se utilizam disso para poder exercer a sua atividade, que é reequilibrante, que é
assim, atenuante do seu sofrimento. E isso, assim, é um trabalho muito de uma dedicação muito grande dos médiuns, porque eles não podem criticar espírito nenhum, não cabe a crítica, mas precisam ter um nível de controle emocional muito grande, porque tem muito sofrimento aí. Que legal. Ô Murilo, tem alguma contribuição? Eu quero agradecer o espaço de conhecimento e o espaço de escuta, né? E ressaltar a importância do respirar nossa, né? Seja mediunicamente, seja num exercício básico, até mesmo principalmente a mediunidade na prática psicológica, né? O quanto às vezes a gente é influenciado por aquele campo, e enquanto a gente está sendo influenciado também no sentido de poder cuidar do outro, né? Sem que a ausência do autoconhecimento e a parte mais moralizada nossa possa estar presente para auxiliar o outro sem o julgamento, né? Então, é isso que me tocou nessa responsabilidade, na minha prática psicológica, mas também na minha prática de relacionamento, né, de aprimoramento moral, que foi falado por todos. E agradecer esse espaço de escuta. Obrigado. Muito legal. Então, a gente já está no horário, né? Passando um pouquinho, eu vou encerrar a gravação, agradecendo a presença de todos. Uma grande noite para nós e até a próxima aqui.